Olá, querido, tudo bem? Tudo em paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, olha, eu vou passar um vídeo aqui para você, muito rápido, mas que você preste bastante atenção e depois eu vou comentar sobre aquilo que é falado aqui nesse vídeo. Preste muita atenção nisso aqui, ó. E a coragem de falar, assiste até o fim. Acordem, não deixe o inimigo tomar a sua mente e ir contra. Preste atenção. O enredo do carnaval virou apocalipse, porque uma boca falou que Jesus está voltando. Eu não quero colocar datas, eu não quero comprar briga de ninguém, eu só quero alertar que o enredo deste ano, na festa da carne, a volta de Jesus. Todos os anos, os hits são devotos a entidades. Esse ano seria o macetando, mas o principado foi macetado pelo Apocalipse. Se a gente entender que a batalha é espiritual, você começa a compreender que uma boca profética liberou sobre os céus da nação. E o principado adorado por Baco, Maloque e Astarote, os deuses do carnaval, foi sucateado, bombardeado. O principado tomou na cabeça. As mídias tiveram que dizer, ainda que de forma irônica, Jesus está voltando. E quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo e em todas as nações, então virá o fim. Essas foram as palavras do próprio Jesus. Ele está voltando. Você prestou atenção nisso aqui? Isso aqui, eles ainda estão falando sobre a polêmica no carnaval de Ivete Sangalo e Baby Consuelo. Mas o rapaz está falando aqui que Jesus, ele disse que quando o evangelho do reino fosse pregado em todo mundo e a toda criatura, aí então viria o fim. Pois bem, vamos examinar essa palavra e vamos considerar alguma coisa aqui, para ver se é realmente isso que Jesus falou. Ele disse aqui, que está escrito que Jesus falou, que quando este evangelho do reino fosse pregado a toda criatura em todo mundo, aí então viria o fim. Não é isso que ele falou ali no vídeo? Então vamos ler aqui a passagem que fala sobre isso. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 29. Vamos aprender aqui. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, figura de linguagem. A lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu ou do firmamento, e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal. Sinal. Não era o Filho do Homem fisicamente. No céu, o sinal do Filho do Homem. E todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Preste atenção que o assunto está inserido no mesmo contexto. No mesmo contexto. Olha só. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei agora esta parábola da figueira. Aqui está trovejando bastante, tá, queridos? Está trovejando muito. Você ouviu o barulho aí? Está trovejando muito e chovendo também. Aqui no sul do Espírito Santo. Piúma, cidade das Conchas.
Aprendei agora esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros, ou seja, maduros, e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente vós, eram eles, vocês. Quando vides todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade, eu digo a vocês, que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Estas coisas que Jesus falou, era o quê? Era a aflição daqueles dias. Beleza. Então, a aflição daqueles dias, ele está falando que aconteceria para os judeus. Eram eles. Igualmente vós, vocês, primeira pessoa do plural. Agora preste atenção, quem que estava inserido no assunto, e o evangelho do reino era para ser pregado a quem? E por quê? Os ensinadores, os youtubers que não entendem sobre as profecias bíblicas, as suas figuras de linguagens ou linguagem de figura, eles entendem que todas as profecias bíblicas seria para o mundo inteiro. Mas vamos ver se era para o mundo inteiro? Capítulo 24 de Mateus, a partir do versículo 6. Ouvireis de guerra e rumores de guerra, mas cuidado, para não vos, esse vos eram eles, não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Que tal coisa é essa que Jesus estava falando? O verso 2. Não vedes tudo isto? Em verdade eu digo a vocês, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Era o templo em Jerusalém. Então o cenário da grande tribulação e o princípio das dores e a vinda do Filho do Homem era para um determinado tempo, para um determinado povo, para uma determinada nação, ao qual a Bíblia chama de terra de Israel. Aí ele continua dizendo, versículo 9 do capítulo 24 de Mateus: então vos vai entregar vocês antes da vinda do Filho do Homem, então vos entregarão, ou hão de vos entregar, para ser atormentado, e vos matarão, sereis, olha o verbo transitivo, querido, sereis, eram eles, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, que tempo era esse? Ele estava falando de um tempo, o tempo da grande tribulação, o tempo da aflição, o tempo em que muitos dos discípulos iriam morrer por causa do nome de Jesus. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Queridos, a salvação do Espírito, que nunca esteve na balança para condenação ou salvação, ele é salvo por meio de perseverança ou por meio de uma graça. Aquele que perseverar até o fim seria salvo. Salvo do quê? Da condenação eterna que os pregadores pentecostais pregam, ou salvo da grande tribulação que aconteceria naquele tempo.
salvo da grande tribulação, porque essa salvação era por perseverança. E o que seria perseverança? A perseverança dos salvos era o quê? Acreditar e fazer tudo que Jesus tinha falado para eles fazer, para eles não serem consumidos na grande tribulação. E o que eles, aqueles que acreditassem em Jesus, deveriam fazer para não ser incluído na destruição da grande tribulação? Olha, se você estiver num telhado, não desça para tirar alguma coisa. Cuidado. Quando vocês estiverem dentro de Jerusalém, vocês fujam para os montes. Ou seja, a fuga era para ser possivelmente livrado ou salvo da tribulação, da destruição que haveria dentro de Jerusalém. Agora vem aqui o X da questão que está no vídeo aqui. O vídeo, o rapaz fala que Jesus falou que o fim de todas as coisas chegaria depois que o evangelho fosse pregado em todo o mundo. Ele cita evangelho do reino. O problema é que eles não sabem fazer a diferença entre o que foi o evangelho do reino e o que foi o evangelho da graça e o que é o evangelho eterno. Versículo 14. E este evangelho do reino, tá vendo? O este, querido. E este. Jesus não está falando, e aquele evangelho do reino. Ele não apontou para o futuro, ele apontou para o evangelho que ele e os discípulos estavam pregando. Ele disse, e este, aquele evangelho do reino, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Qual era as nações que iriam ouvir o evangelho do reino? Qual mundo que seria esse? Em todo mundo, em testemunho. Este evangelho eterno não iria obrigar ninguém a acreditar naquilo que Jesus está falando. Aquele evangelho do reino, ele seria pregado como testemunho a todas as nações. Não era pregado para obrigar ninguém a aceitar ou acreditar. Era o testemunho. Então todas as nações que existiam na época, eles iriam servir de testemunha como aquilo que Jesus falou era verdade. E qual foi as nações que testemunharam que aquilo era verdade? Lembra de Atos 2? Quantas nações que existiam ali? Além da nação judaica, quantas nações gentias que havia? As 7 igrejas da Ásia eram gentios ou eram judeus? Gentios. Agora, e este evangelho do reino será pregado em todo mundo em testemunho a todas as gentes. Aí vai vir o fim. Agora vamos aqui em Lucas, no capítulo 10, o versículo 9, para você entender. Preste atenção. Capítulo 10 de Lucas, versículo 9. Preste atenção. Curai os enfermos que nela houver, e fala para eles, é chegado a vós o reino de Deus. Versículo 10 e 11. Mas quando entrares numa cidade e não receber vocês, saindo por suas ruas, vocês falam assim, até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós, sabei contudo, que já o reino de Deus é chegado a vocês. Agora olha o versículo 20. Mas não vos alegrarei
porque os espíritos se submetem a vocês, mas alegrai por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Os vossos. Tá vendo? O possessivo do plural, vossos, estava se tratando deles e não do mundo inteiro. Querido, deixa eu te fazer uma pergunta. Se os religiosos, pentecostais principalmente, se eles acreditam que esse evangelho do reino é o que se prega hoje, então o que Paulo pregou foi balela, foi mentira. Paulo não pregou o evangelho certo, que o evangelho que Paulo pregou foi o evangelho da incircuncisão. Jesus e os discípulos pregaram o evangelho do reino, exclusivamente para os judeus. Então, se Jesus estava dizendo que esse evangelho do reino é o evangelho que tem que ser pregado hoje, em testemunho a todas as gentes, só assim poderia vir o fim, então o que Paulo pregou é mentira e o evangelho eterno não está em evidência. Por quê? Com quantos anos uma criança, com quantos anos de idade é considerado uma idade adequada para uma criança ter noção daquilo que é certo e que é errado? Quantos anos? 12 anos? 15 anos? Então, suponhamos que seja 12 anos. Então, esse evangelho do reino será pregado em todo mundo, em testemunha a todas as gentes. Aí, então, vai vir um fim. Uma criança com 2 anos, 5 anos, não pode ser testemunha desse tipo de coisa aqui. Não poderia nascer uma criança desde que Jesus pregou esse evangelho do reino até hoje. Não poderia ter nascido mais criança. Por quê? Porque se estas pessoas tinham que testemunhar acerca do evangelho do reino, então as crianças que nascem hoje, eles vão ter que esperar até 12 anos, até 15 anos, para eles saber o que é certo e errado e testemunhar a favor do evangelho do reino. Mas quando uma criança que nasce hoje chegar daqui a 12 anos, quantas crianças que vai existir com 1 ano de idade? Com 9 meses, 10 meses? Quantas crianças? E aí? Esse ciclo então não vai fechar. Queridos, o evangelho do reino, ele foi pregado por Jesus e por seus discípulos. E era para a nação de Israel. Ah, tá. Eu estou aqui com 18 minutos e 11. Você quer saber? Quer que eu te mostre, então, o que eu estou falando? Que o evangelho do reino era exclusivo para os israelitas, para os judeus? Você quer que eu mostre na Bíblia o que eu estou falando? Então vamos lá. Eu tenho aqui prova para você. Abre sua Bíblia no capítulo 10 de Mateus. Do versículo 1 até o versículo 4 é a eleição aqui dos 12 discípulos e a sua missão, é as suas missões. A missão deles. Agora eu quero mostrar para você a partir do versículo 5. Jesus, capítulo 10 de Mateus. Jesus enviou estes 12, os discípulos, enviou eles para fazer a missão de pregar o evangelho do reino. E Jesus disse assim: olha, vocês não vão pelo caminho dos gentios e nem vão em cidade de samaritanos. Vocês vão às ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando vocês saírem pregando, falando dessa missão, versículo 7, e indo pregar e dizendo: o reino dos céus está próximo. Aí quando você vai em Lucas, no capítulo 10, versículo 9, lá está dizendo que aqueles discípulos chegaram dizendo: olha, o evangelho do reino
O reino do céu já chegou até vocês. E aí? Você ainda tem coragem de dizer que o evangelho do reino é o evangelho que se prega hoje? Não. O evangelho do reino foi proibido por Jesus de ser pregado para gentios, ser pregado para samaritanos. Era só para as ovelhas perdidas da casa de Israel, os judeus. E por que ovelhas? Você sabe qual é a característica da ovelha? A ovelha é aquela que você bota para lá, bota para cá, determina um lugar, ela vai, ela vem, cabeça baixa e obedece. E quem disse que gentios é considerado ovelhas? Os gentios que aceitaram a palavra e acreditaram são filhos de Deus no Espírito. Você precisa estudar mais a Bíblia. Pelo menos entender melhor. Aí eu te garanto que o Apocalipse, quando Jesus, já na pessoa de Cristo ressuscitado, ele vem encontrar com Paulo, capítulo 9 de Atos, e ele manda Paulo pregar para os gentios, e lá no Apocalipse, uma das coisas que o revelador mostra para João, fala assim: tudo que você vê, você escreve no livro e manda para 7 igrejas da Ásia. Ou seja, gentios. Quem seria dado como testemunhas do Apocalipse não eram judeus, não eram israelitas, eram gentios. A mesma coisa que o evangelho do reino foi ser pregado para todas as nações, para todo o mundo da época, como testemunho. Ô querido, vocês estão enganados. O evangelho do reino já foi pregado por Jesus e seus discípulos. O evangelho da graça já foi pregado por Paulo. Lá em Colossenses 1:23 ele fala isso. Lá em Gálatas capítulo 1 ele fala isso. Lá em Romanos capítulo 10, 18 e 19 ele fala isso. E também, segundo a Timóteo, se eu não me engano, primeiro ou segundo Timóteo, deixa eu dar uma olhada aqui, rapidinho, que não custa nada, né? Não custa nada. Segunda Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, terminando seu ministério. O tempo da minha partida está próximo, da morte. Mas uma coisa ele fala com certeza: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele acabou a carreira. Ele pregou o evangelho da graça. Por isso, Apocalipse 14:6, o evangelho eterno, que é para ser vivido, não é para ser pregado para ninguém aceitar a Jesus. Quando você estuda Hebreus capítulo 9 e Hebreus capítulo 10, você vai entender isso aqui. Esse vídeo que eu mostrei é só para você ter uma ideia o que eles fazem com a palavra de Deus para continuar enganando as pessoas. Tanto Baby Consuelo como Ivete Sangalo. As duas não têm noção nenhuma de profecia escatológica, aí ainda são ajudadas por pessoas para fazer que aquela palavra que ela falou ali no trio elétrico tenha valor. Sabe o que tem valor? O entendimento da palavra de Deus. Fique com a graça, fique com Deus. A graça não, a graça ela tem as suas multiformes, o tempo da graça acabou. Nós vivemos o Evangelho Eterno. Um abraço, irmão Cláudio Mendes, e a todos os nossos inscritos. Continue compartilhando, deixando seu like e fazendo uma coisa interessante. Deixe aí nos comentários a sua opinião, tá bom? Que o Eterno continue te abençoando cada dia mais. Amém.